Não são os acontecimentos que nos perturbam, mas sim os nossos julgamentos sobre eles. A tranquilidade não se encontra dominando o mundo exterior, mas sim conquistando o território interior da nossa própria mente. O sábio compreende que em cada adversidade se esconde uma oportunidade de fortalecimento. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, sua mente está processando milhares de pensamentos. Preocupações com o futuro, memórias do passado, julgamentos sobre o presente. A maioria desses pensamentos gera algum nível de estresse, ansiedade ou insatisfação. Mas há mais de 2000 anos, nas ruas empoeiradas de Roma e nas bibliotecas de Atenas, alguns dos homens mais sábios da história descobriram segredos profundos sobre como libertar a mente desse sofrimento desnecessário. Sêneca, conselheiro de imperadores e um dos maiores filósofos estoicos, passou décadas estudando a natureza humana e desenvolvendo ferramentas práticas para alcançar uma serenidade inabalável. Suas descobertas não eram teorias abstratas, mas ferramentas testadas no laboratório mais exigente de todos, a vida real, com todas as suas tragédias, traições e decepções. Esta noite você descobrirá 8 verdades estoicas fundamentais que transformaram a vida de milhões de pessoas ao longo da história. Não se trata de simples dicas de autoajuda, mas de princípios profundos, que podem remodelar completamente sua relação com o sofrimento, o estresse e a incerteza. Ao final desta jornada, você terá acesso a uma força interior que nenhuma circunstância externa poderá abalar. A primeira verdade estoica que devemos compreender profundamente é que tudo o que acontece em nossas vidas tem um propósito oculto, uma função além da nossa compreensão imediata. Quando Sêneca escreveu sobre a providência, não se referia a um destino místico, mas sim a uma perspectiva profundamente prática. Cada acontecimento, especialmente o mais doloroso, contém em si as sementes do nosso crescimento e fortalecimento. Essa compreensão exige uma mudança fundamental na forma como interpretamos as dificuldades. A maioria das pessoas encara os obstáculos como interrupções indesejadas em seus planos, como evidências de que algo está errado em suas vidas, como punições injustas, às quais devem resistir ou evitar. Mas os estoicos desenvolveram uma perspectiva radicalmente diferente. Cada obstáculo é o próprio caminho para o crescimento. Quando você perde um emprego que pensava ser seguro, essa perda pode ser exatamente o que você precisava para descobrir talentos que jamais teria explorado de outra forma. Quando um relacionamento importante termina dolorosamente, esse término pode libertá-lo para encontrar uma conexão mais autêntica consigo mesmo. Quando você enfrenta uma doença ou uma crise financeira, tais circunstâncias podem revelar reservas de força e recursos internos que você desconhecia completamente. Essa perspectiva não é uma forma de pensamento positivo superficial que nega a verdadeira dor das dificuldades. É uma compreensão madura que reconhece que o crescimento genuíno quase sempre requer algum nível de desconforto, desafio ou perda. Os músculos se fortalecem quando enfrentam resistência e o caráter humano segue princípios semelhantes. A segunda verdade revolucionária do estoicismo é que o sofrimento não advém de eventos externos, mas de nossas interpretações e expectativas sobre esses eventos. Essa compreensão pode ser inicialmente difícil de aceitar, pois contradiz a maneira instintiva como a maioria de nós vivencia a realidade. Parece óbvio que quando algo ruim acontece, esse evento é a causa direta do nosso sofrimento. Mas Sêneca observou algo profundo em sua própria experiência, e na de outros. Duas pessoas podem vivenciar exatamente o mesmo evento e ter respostas emocionais completamente diferentes. Uma pessoa pode perder uma fortuna e cair em depressão, enquanto outra pode perder a mesma quantia e sentir uma sensação de libertação. Um diagnóstico médico pode paralisar uma pessoa de terror, enquanto inspira outra a viver com maior intensidade e propósito. A diferença não está nos eventos em si, mas nas histórias que contamos a nós mesmos sobre eles, nas expectativas que tínhamos, nos significados que atribuímos a eles. Quando esperamos que a vida seja justa pelos nossos padrões, cada injustiça se torna fonte de indignação. Quando esperamos que nossos planos corram bem, cada obstáculo parece uma catástrofe pessoal. Os estoicos desenvolveram a capacidade de examinar suas próprias interpretações, de questionar as histórias automáticas que suas mentes criavam sobre os eventos. Em vez de reagir imediatamente à primeira interpretação que surgia, aprenderam a se perguntar: esta é a única maneira de encarar esta situação? Que outras perspectivas poderiam ser igualmente válidas? Esta interpretação me ajuda a responder com mais sabedoria?
ou simplesmente me causa sofrimento desnecessário? Essa capacidade de examinar e escolher nossas interpretações é talvez uma das habilidades mais libertadoras que podemos desenvolver. Significa que não somos vítimas passivas de nossas reações emocionais automáticas. Temos a capacidade de influenciar profundamente a forma como vivenciamos qualquer circunstância. A terceira verdade fundamental é que a tranquilidade genuína advém da aceitação do inevitável, não da resistência ou negação. Essa aceitação não é resignação passiva ou derrotismo, mas uma forma de sabedoria prática que nos permite usar a nossa energia de forma mais eficaz. A maioria de nós gasta enormes quantidades de energia mental e emocional, lutando contra realidades que já são fatos consumados. Ficamos irritados com o trânsito que já existe, frustrados com decisões que outros já tomaram, ruminamos sobre eventos passados que não podem ser mudados. Toda essa energia que gastamos resistindo ao inevitável é energia que não está disponível para criar respostas construtivas. Sêneca ensinou que existe uma diferença crucial entre aceitação e aprovação. Podemos aceitar que algo aconteceu sem necessariamente aprovar ou concordar com isso. Podemos aceitar que alguém agiu de forma prejudicial sem justificar essa ação. Podemos aceitar que estamos enfrentando uma crise financeira sem nos resignarmos a permanecer nessa situação para sempre. Aceitação é simplesmente o reconhecimento honesto da realidade presente, sem o filtro da negação, da ilusão ou da resistência emocional. Quando aceitamos plenamente o que já é, nossa mente se acalma e conseguimos enxergar com mais clareza as opções reais disponíveis para seguirmos em frente. Essa aceitação exige considerável maturidade emocional. Significa abandonar a fantasia de que podemos controlar os resultados, outras pessoas ou circunstâncias externas. Significa aceitar nossa condição humana fundamental. Somos seres com poder limitado em um universo que frequentemente opera de acordo com princípios que não compreendemos completamente. A quarta revelação estoica é que nosso verdadeiro poder não reside em controlar eventos externos, mas em escolher conscientemente como respondemos a esses eventos. Entre qualquer estímulo e nossa resposta, existe um espaço de liberdade. Nesse espaço, reside nossa dignidade humana mais fundamental. A maioria das pessoas vive em modo reativo, respondendo automaticamente a estímulos externos sem sequer considerar que têm opções. Alguém as critica e elas imediatamente se sentem magoadas. Elas enfrentam uma dificuldade e automaticamente se sentem sobrecarregadas. Elas vivenciam uma perda e instantaneamente mergulham no desespero. Mas os estoicos desenvolveram a capacidade de introduzir uma pausa consciente entre o evento e a resposta. Nessa pausa, eles podem se perguntar: como eu quero responder a esta situação? Qual resposta estaria mais alinhada com meus valores mais profundos? Como essa resposta pode contribuir para o meu crescimento e o bem-estar dos outros? Essa capacidade de resposta consciente, em vez de reação automática, é o que os estoicos consideravam a essência da liberdade humana. Não importa quão restritivas as circunstâncias externas possam ser, sempre mantemos essa liberdade fundamental de escolher nossa resposta interna. Essa liberdade ela se manifesta de maneiras muito práticas. Quando alguém o trata injustamente, você pode escolher responder com dignidade em vez de reagir com raiva. Quando enfrenta um revés, pode escolher enxergar oportunidades de aprendizado em vez de se afundar na autopiedade. Quando vivencia uma perda, pode escolher honrar o que perdeu, mantendo-se aberto a novas possibilidades. A quinta verdade profunda é que a paz interior surge quando aprendemos a distinguir claramente entre o que está sob nosso controle e o que não está, e direcionamos toda a nossa energia para o primeiro, enquanto abandonamos nosso apego ao último. Os estoicos desenvolveram uma taxonomia de controle muito precisa. Eles identificaram 3 categorias: o que está completamente sob nosso controle, o que está parcialmente sob nosso controle e o que está completamente fora de nosso controle. Nossos julgamentos, nossos valores, nossas decisões e nossas respostas internas aos eventos estão completamente sob nosso controle. Podemos escolher como interpretar uma situação, podemos decidir quais princípios guiarão nossas ações, podemos escolher quais atitudes cultivar em nossas mentes. Aspectos como nossa saúde, nossos relacionamentos e nosso sucesso profissional estão parcialmente sob nosso controle. Podemos influenciar essas áreas por meio de nossas ações e decisões, mas não podemos garantir resultados específicos. Podemos comer bem e nos exercitar, mas não podemos garantir que nunca ficaremos doentes. Podemos tratar os outros com amor e respeito, mas não podemos controlar se eles retribuem. Completamente fora do nosso controle estão as ações dos outros, os eventos naturais, o passado
E a maioria dos aspectos do futuro, podemos influenciar algumas dessas coisas indiretamente, mas não podemos controlá-las diretamente. A sabedoria estoica consiste em investir nossa energia emocional e mental, principalmente na primeira categoria, um pouco na segunda, e minimamente na terceira. Quando nos preocupamos intensamente com coisas além do nosso controle, sentimos ansiedade e frustração, sem nenhum benefício prático. A sexta revelação transformadora é que a verdadeira liberdade não vem de conseguir tudo o que queremos, mas de treinar nossos desejos para se alinharem com a realidade e focar em coisas que estão realmente sob nosso controle. A maioria das pessoas entende liberdade como a capacidade de satisfazer todos os seus desejos. Mas Sêneca observou que essa forma de liberdade é na verdade uma forma de escravidão, pois nos torna dependentes de circunstâncias externas que não podemos controlar totalmente. Quando nossos desejos se concentram em coisas externas, riqueza, status, aprovação dos outros, resultados específicos, nos tornamos escravos desses fatores externos. Nossa paz de espírito depende de variáveis além do nosso controle, o que garante uma experiência de vida caracterizada por ansiedade e insatisfação crônica. Os estoicos desenvolveram uma relação completamente diferente com o desejo. Em vez de tentar eliminar todos os desejos, aprenderam a treiná-los para que se concentrassem em virtudes como sabedoria, justiça, coragem e autodisciplina. Essas virtudes estão completamente sob nosso controle. Menos ninguém pode nos impedir de ser sábios, justos, corajosos ou disciplinados, exceto nós mesmos. Quando nossos desejos se concentram em virtudes e não em resultados externos, experimentamos uma forma de liberdade que nenhuma circunstância pode nos tirar. Podemos estar contentes e em paz, mesmo quando as circunstâncias externas não são ideais, porque nossa satisfação não depende dessas circunstâncias. Essa reorientação do desejo não acontece automaticamente, requer prática consciente e frequentemente vai contra profundos condicionamentos sociais. Mas é uma das transformações mais libertadoras que podemos vivenciar. A sétima verdade essencial é que nossa mente é nosso domínio soberano. E, quando aprendemos a governá-la sabiamente, nos tornamos os arquitetos do nosso próprio destino interior. Independentemente das circunstâncias externas, o treinamento mental que os estoicos desenvolveram era extraordinariamente sofisticado. Não se tratava apenas de um pensamento positivo superficial, mas de um sistema completo para desenvolver clareza mental, equanimidade emocional e respostas sábias sob pressão. Uma das técnicas mais poderosas que desenvolveram foi o que hoje chamamos de distanciamento cognitivo, a capacidade de observar nossos próprios pensamentos e emoções sem sermos completamente levados por eles. M. Vez do Dizer. Estou com raiva. Aprenderam a dizer: estou tendo a experiência da raiva. Essa distinção sutil, porém profunda, cria espaço para escolher como responder a essa emoção. Eles também desenvolveram técnicas de perspectiva que os ajudaram a enxergar situações difíceis de múltiplos ângulos. Diante de uma crise, eles se perguntavam: como encararei esta situação daqui a 1 ano? Daqui a 10 anos? Como alguém que já enfrentou desafios muito maiores a encararia? Que oportunidades de crescimento essa dificuldade pode trazer? Essas técnicas mentais não eram exercícios teóricos, eram ferramentas práticas para manter a clareza e a sabedoria em meio às inevitáveis tempestades da vida. Sêneca as utilizou diante do exílio político, da perda de sua fortuna, e por fim, da ordem de suicídio de Nero. A oitava e última verdade fundamental é que o estresse e a ansiedade crônicos surgem principalmente quando focamos nossa atenção em preocupações além do nosso controle. E podemos nos libertar desse sofrimento, redirecionando nossa atenção para o que podemos influenciar. A mente humana tem uma tendência natural de antecipar problemas futuros e ruminar sobre problemas passados. Essa tendência tinha valor de sobrevivência quando vivíamos em ambientes fisicamente perigosos, mas na vida moderna ela frequentemente nos causa mais sofrimento do que benefícios. Quando nos preocupamos se nossos filhos tomarão boas decisões, se a economia entrará em colapso, se os outros aprovarão nossas ações, ou se desenvolveremos doenças no futuro, estamos desperdiçando energia mental em cenários que não podemos controlar diretamente. Os estoicos desenvolveram técnicas específicas para interromper esses ciclos de preocupação improdutiva. Uma técnica era se perguntar: existe alguma ação construtiva que eu possa tomar em relação a essa preocupação agora? Se a resposta fosse sim, eles a tomariam. Se a resposta fosse não, eles praticariam abandonar a preocupação
e redirecionar sua atenção para algo mais construtivo. Eles também desenvolveram a prática da premeditatio malorum, imaginar perdas potenciais, não para se torturar com os piores cenários, mas para reduzir o apego a coisas que poderiam perder e desenvolver planos de contingência. Essa prática os tornou menos vulneráveis a serem devastados por perdas inesperadas. Essas técnicas de gerenciamento da ansiedade eram particularmente importantes porque os estoicos entendiam que a preocupação crônica não só causa sofrimento mental, mas também corrói nossa capacidade de responder efetivamente a desafios reais quando eles surgem. Todas essas verdades estoicas convergem em uma compreensão profunda. Temos muito mais controle sobre nossa experiência de vida do que normalmente reconhecemos. Mas esse controle reside principalmente em nossas respostas internas, não em nossas circunstâncias externas. Essa compreensão não minimiza a realidade do sofrimento genuíno ou as dificuldades reais que enfrentamos. Em vez disso, nos oferece ferramentas para navegar por esse sofrimento e essas dificuldades com mais graça, sabedoria e eficácia. Quando internalizamos profundamente esses princípios estoicos, experimentamos um tipo de liberdade que independe das circunstâncias. Podemos estar em paz, mesmo em meio à incerteza. Podemos manter nossa dignidade mesmo quando os outros agem mal. Podemos encontrar significado mesmo em meio à perda. Esta não é uma promessa de que a vida se tornará fácil ou de que nunca sentiremos dor. É uma promessa muito mais valiosa, a de que podemos desenvolver os recursos internos para lidar com qualquer coisa que a vida nos apresente com sabedoria, coragem e serenidade. Os estoicos não eram otimistas ingênuos que acreditavam que tudo daria certo. Eram realistas profundos que compreendiam que a vida inclui sofrimento, perda e incerteza inevitáveis. Mas também entendiam que dentro dessas inevitabilidades, temos o poder de escolher quem queremos ser e como queremos reagir. Esta noite, enquanto sua mente consciente descansa, esses princípios podem começar a se integrar às camadas mais profundas do seu ser. O processo de transformação estoica não acontece da noite para o dia, mas cada insight que você integra, cada prática que adota, cada momento de resposta consciente, em vez de reação automática, contribui para a construção de uma força interior que se fortalece com o tempo. A sabedoria de Sêneca e dos outros grandes estoicos não era um conhecimento teórico que guardavam na cabeça. Era uma sabedoria vivida que expressavam por meio de suas ações, de suas respostas à adversidade, de sua capacidade de permanecer centrados mesmo em circunstâncias extremas. Essa mesma sabedoria está disponível para você, não como uma filosofia abstrata que você estuda à distância, mas como ferramentas práticas que você pode começar a usar imediatamente para criar mais paz, mais clareza e mais eficácia em sua vida diária. Chamada para a ação? Se essas verdades estoicas tocaram algo profundo em você, se você reconhece a sabedoria prática contida nesses princípios ancestrais, então este é o seu momento de iniciar uma transformação autêntica. Não deixe que essas ideias permaneçam como informações inspiradoras que você ouviu um dia. Faça delas a base de um novo estilo de vida. Convido você a escolher uma dessas 8 verdades estoicas e se comprometer a praticá-la conscientemente durante a próxima semana. Observe como sua experiência muda quando você aplica esses princípios deliberadamente. Compartilhe nos comentários quais desses ensinamentos ressoaram mais profundamente com você e como você planeja integrá-los à sua vida diária. Se você acha que este conteúdo pode ajudar outras pessoas que buscam mais serenidade e sabedoria em suas vidas, compartilhe. O mundo precisa de mais pessoas que respondam com sabedoria interior, em vez de reagir com base em turbulências emocionais. Faça parte dessa transformação.